jamais vai corroer, onde a ferrugem jamais chega. É nesse lugar que nós precisamos acumular coisas. E o Senhor havia me perguntando toda essa semana: o que você tem acumulado no céu? Né? Pergunta, sacode esse irmão, pergunta: o que você tem acumulado no céu? O que você tem acumulado no céu? O que você tem acumulado? Você tem cumprido o chamado de Deus na sua vida? Você tem feito o que Deus mandou você fazer? Você tem seguido aquilo que Ele te pediu? Eu vou te contar um testemunho. Quando nós inauguramos a Igreja Simples em fevereiro do ano passado, nós jamais imaginávamos, aleluia, jamais imaginávamos o que Deus iria fazer. E o Senhor Jesus falou assim: vocês vão começar essa obra, eu estou chamando vocês. E quando eu e a Thay começamos, irmãos, tudo que a gente vai começar, que é um projeto grande, dá preocupação ou dá medo, sim ou não? Deus está falando com alguém aqui. Se der medo, vai com medo mesmo. Deus está colocando um projeto no teu coração, Deus está confirmando para alguém. E esse projeto é dele, esse projeto não é teu. Esse projeto é dele, esse projeto não é teu. Esse projeto é dele, esse projeto não é teu. E o que Deus dá, Deus se responsabiliza. O que o céu dá, o céu se responsabiliza. Aí a gente falou: vamos começar. Deus nunca deixou nada faltar. Deus mandou pessoas para nos ajudarem, para estarem conosco. Alguns casais abençoados que estão aqui conosco desde o começo, como a Lívia, o Cadu, o Rafa, a Dani, a Mônia, o Márcio. Depois foi vindo os pastores que estão aqui. Deus foi abençoando. Porque eu vou te falar, o que o céu dá, Ele mantém. Então, se o céu te deu, você só tem que fazer a vontade de Deus, porque Ele mantém. Aí nos últimos dias eu tive uma experiência com Deus muito forte, porque eu e a Tainara estávamos conversando e falando: amor, Deus deu pra gente uma visão de expansão. A Simples tem que crescer, já está pequeno o espaço, a gente precisa ir para um novo lugar. A gente começou a ter algumas situações com encanamento aqui também. A gente falou: quando começa isso, é sinal de Deus que está no tempo de mudar, é ou não é verdade? Está no tempo de ir. E a gente sentindo isso, só que a gente falando: Senhor, nós precisamos crescer em todas as áreas e precisamos que o Senhor mande pessoas, porque como que a gente vai para um prédio maior, bem mais caro, bem mais tudo, nós precisamos de mais gente, a gente precisa ir junto, porque só a gente também todo dia, gente, é pesado, sim ou não? É. E a gente orando por isso, a gente falou: então vamos economizar. Nós dois vamos economizar, não vamos fazer nada. Aí a Tainara: amor, mas eu gosto tanto de uma viagemzinha. Aí a Tainara: amor, e o piquezinho? Como que a gente faz com o piquezinho? Aí a gente vai guardar o piquezinho para amanhã, a viagem também, e a gente vai ficar aqui quieto, né? E aí era um dia que a gente estava numa semana de muito cansaço, um trabalho após o outro, uma coisa após a outra, vários e vários compromissos. Eu saía de manhã cedo, voltava à noite. A Tainara: amor, meu Deus, essa semana tá puxada. E eram todos em orações. Ou era culto em alguma casa, ou era oração por alguém, ou era algo desse tipo. E nessa segunda-feira especificamente, nós estávamos recebendo alguns amigos em casa. E aí a Tainara falou: amor, tem certeza que você não quer descansar nessa segunda-feira e tal? E ela: tá certa, a gente escuta em suas mulheres, porque a mulher virtuosa edifica o lar. Ok? Maridos, por favor, digam para suas esposas. Maridos, por favor, escutem as suas mulheres. Mulher pode olhar para o marido: foi o pastor que mandou, pode falar para ela. Glória a Deus, escutem. E aí naquele dia ela: amor, você tem que descansar e tal. Eu falei: amor, eu vou descansar, mas eu preciso ir nesse compromisso que eu fiz. Eu tinha agendado um almoço em uma casa, onde a dona da casa, que é a Flávia, uma querida, tinha me convidado e falado: pastor, eu quero te apresentar para minha família, quero que você conheça minhas sobrinhas, eu creio que o movimento de Deus vai começar. Você lembra, irmã Michele? E aí mesmo nesse dia muito cansado, eu falei assim: não vou faltar, vou para o almoço, depois vou para a oração, depois vou para outro culto. E a Tainara: amor, tem certeza? Eu falei: amor, hoje é de Deus. E ela sempre apoia quando entende que é de Deus. Ela falou: então vai. Confesso que eu queria você descansando, mas vai. Às vezes a gente vai com dor mesmo, não é verdade? E aí eu fui. E enquanto eu estava lá nesse almoço, chegou uma mensagem no meu celular de um amigo muito querido, falando assim: pastor, a gente está indo viajar e acabei de olhar as passagens e deu foi certo, a passagem aqui estava de boa. Se vocês quiserem, vocês não vão gastar nada. Vamos para a viagem para vocês descansarem e tal, irmão. Eu estava na hora no almoço lá comendo, eu perdi até a fome. Eu só comi bastante porque estava muito gostoso, não era, irmã Michele? Estava muito bom. E aí eu fiquei olhando aquela refeição e olhando no celular e olhando a refeição. Aí ele: e tem que ser logo, senão a passagem acaba, né? Não tem jeito. Aí eu digo: e é assim. Aí eu falei: então tá bom. Fui no banheiro, né? Pensei, orei e falei: Jesus, se o Senhor mandou, é teu, né, Pai? Senhor, autoriza em nome de Jesus. É teu. Aí Deus falou: é, filho, eu quero te dizer uma coisa. Deus soprou e falou de forma audível. Depois eu contei para Tainara: enquanto você cuida da minha obra, eu cuido de você.
Aí Deus falou assim: você está recebendo esse presente de mim, especialmente, porque você ouviu a minha voz e continuou fazendo aquilo que eu te mandei fazer. Alguns presentes podem não chegar nas nossas vidas, porque ao invés de continuar obedecendo, no meio do cansaço, a gente volta atrás. Alguns presentes podem nunca chegar, porque a gente começa a caminhar com Deus e depois a gente fala: eu estou cansado, estressado, acho que eu vou dar uma pausa. Deus está preparando presente para algumas pessoas que estão aqui. Mas Deus está falando para você: filho, o meu presente é na sua continuidade. O meu presente é em você não parando. Aí a Tainara falou: amor, mas antes tu não queria me mandar nem um piquezinho, agora a gente vai viajar. Não é verdade? Aí eu falei: amor, o presente que o Senhor mandou, e a gente foi, passamos alguns dias maravilhosos descansando, voltamos renovados. Aí essa foi a maior. Eu estou contando para você para fortalecer a sua fé. Você está entendendo que Deus está falando com você através disso? Essa foi a maior. Eu estava voltando da viagem de Chicago, depois de várias tempestades e temporais que deu lá, e a gente teve que mudar de voo várias vezes. Aí eu falei: Senhor, o Senhor estava mesmo nessa viagem? Deus estava, é verdade. Deus queria que a gente ficasse mais, né, amor? E aí voltando, olha o cuidado de Deus. Voltando dessa viagem, Bruno, a Tainara me comprou um negocinho desse tamanho, que eu não sei te explicar o que é aquilo, porque eu uso perfume assim, ó. Eu não sou chique igual vocês, que coloca bonitinho na mão. Eu gosto de tomar banho. E aí a Tainara me deu um frasquinho desse tamanho e falou assim: põe que esse negócio, você xiringa assim o perfume dentro e você leva só um pouquinho, não é verdade? Para não pararem você lá e tal, você conseguir levar. Aí ela fez isso. Só que na viagem a gente passou 9 dias. No último dia, gente, mas é sem brincadeira, um dia antes da gente vir embora, o perfume acabou. E eu gosto de um perfume, pense. Aí eu falei assim: poxa, não tem um perfume? Eu falei: só comigo mesmo. Falei: caraca, quando voltar eu não vou comprar um lá na loja só porque faltou um dia, por favor, né? Também, pelo amor de Deus, né? Dá pra gente esperar um dia, não é verdade? O meu sabonete já é cheiroso, diga aleluia, glória a Deus. Aí, falei: vou esperar. Nesse dia que eu não passei, que acabou meu perfume, nós estávamos no aeroporto, indo para uma sala, para ficar nessa sala lá no aeroporto, esperando a hora de pegar outro embarque. A gente ia passar um tempão assim, porque não tinha voo. Irmãos, esse meu amigo que levou para a viagem entrou em uma loja sem me dizer nada, comprou um perfume sem me dizer nada e me entregou o perfume dizendo assim: olha, pastor, senti de comprar para você, quero lhe dar um presente. Você está entendendo, sim ou não? Só que o perfume não era pequeno igual que a Tainara me fez levar, não. Não era perfumão de balde. Agora eu posso colocar a cabeça dentro do balde. Brincadeira. Ele me deu um perfume e falou assim: pastor, eu senti. Isso não é sobre perfume, eu não sei se você está entendendo. Isso não é sobre viagem, não é sobre dinheiro. É sobre um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. É sobre um Deus que, quando você está na presença dEle, Ele olha para você e diz: o que você está precisando? Eu vou te entregar. É sobre um Deus que, não importa como está a previsão do tempo. E aqui tem um problema muito grande, porque muitos de nós, Michele, caminhamos pela previsão. E se tem uma coisa que eu sempre fiquei meio assim, foi com a história de previsão do tempo. Eu nunca gostei muito, sabe por quê? Porque de 5 anos para cá eu vou sempre para a igreja. E quando dizia que ia chover, os crentes não iam para a igreja. Eu não sei se é assim na sua casa, não é não, né? Olha pro seu marido aí, diga: vigia em nome de Jesus. Quando na previsão do tempo tinha assim, ó, vai chover, parecia até que era de açúcar todo mundo. Aí eu não gostava, eu falava: podia não ter previsão do tempo, que era para a pessoa ir independente da previsão. Porque há um perigo muito grande na previsão, sabe por quê? Ela tira de você a alegria do amanhã. Porque você começa a se preocupar tanto hoje com a tempestade que pode dar amanhã, que você já começa a se entristecer hoje. Só que o dono do tempo é Deus, não é a previsão do tempo. Então amanhã, ao invés de vir tempestade, pode vir sol sobre a tua vida. E você pode ter ficado triste hoje por causa de uma coisa que amanhã Deus já resolveu. Eu não sei se você está entendendo porque Deus está falando contigo. Porque que você está olhando para a tempestade que pode vir amanhã, quando eu já estou preparando um sol e você parou na previsão do tempo. Eu estou com você, filho, e eu cuido de você, e eu estou mandando novidade e alegria para a tua vida em nome de Jesus. Às vezes a gente fica consultando muito: o que será que pode acontecer? Isso está tirando a tua paz. Eu vou te contar uma história na Bíblia. Se você tiver no seu celular, liga a Bíblia. Se não, eu vou colocar aqui na tela para você, que eu sei que é um pouco escuro.
Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22 diz assim. Quem encontrou diz amém. Tem aqui na tela para você, para facilitar. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Eu gostaria que você dissesse assim bem alto: tenha coragem. Fala para o seu coração. É Jesus, fala para o seu coração. Não tenha medo. É engraçado que em nenhum desses versículos anteriores fala que os discípulos ficaram assustados. Só fala nesse momento quando Jesus está se aproximando. A hora que Jesus está chegando é a hora que eles mais se assustam. O momento mais desafiador e mais assustador da tua vida pode ser o momento em que Jesus está mais próximo. Preste atenção, o momento que às vezes você não está enxergando nada, que você está desesperado, pode ser um momento que Jesus já está ali na tua frente. Só que às vezes a gente não está entendendo a situação. É como Ezequiel quando foi levado para enxergar o vale de ossos secos. Ele chegou lá e só tinham ossos ali. A Bíblia diz que eles estavam sequíssimos. Aí Deus diz para ele: Ezequiel, podem esses ossos voltarem a viver? E a pergunta de Deus hoje para o teu coração é: podem esses ossos voltarem a viver? Tem jeito? Por que Deus pergunta para Ezequiel? Deus quer saber o quanto você ainda acredita naquilo que Ele pode fazer. Aí ele diz: Senhor, Tu sabes que esses ossos podem. Senhor, é Você que sabe, é o Senhor que sabe tudo o que pode acontecer. Aí sabe o que Deus diz para ele? Profetiza sobre esses ossos, voltem a viver. Deus fala: profetiza sobre esse vale. Ao invés de consultar a previsão, profetiza. Ao invés de olhar o WhatsApp, profetiza. Ao invés de perguntar para o amigo, profetiza. Ao invés de ficar pensando um monte de coisas, profetiza. Deus fala: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. Quando ele começa a profetizar, Mônica, eu imagino o desespero do cenário. Porque um vale de ossos secos deve ser desesperador de ver. Escuro, cheio de coisa morta, devia feder. E é assim que a gente se encontra em alguns momentos. Quem nunca passou por isso? Eu já passei. Ele olha para aquele vale e ele dá uma profecia. A Bíblia diz que os ossos começam. Ele começa a ouvir barulho. Imagina que cena desesperadora. Ele lá em cima, ouvindo esse barulho de ossos, tudo começando. É assustador, sim ou não? É assustador porque Deus está começando a criar um movimento aí dentro de você. Isso vai assustar porque é um barulho estranho, é um negócio que você não entendeu. Aí os ossos começam a se mexer, começam a se juntar. A Bíblia diz que antes de qualquer coisa, quando Ezequiel fala, o Espírito é soprado sobre os ossos. Antes daqueles ossos se tornarem humanos e soldados, o Espírito é soprado. Talvez você ainda não tenha visto um exército se levantando, mas o sopro já foi liberado. Talvez você não tenha visto ainda as coisas se posicionando como você queria, mas você já liberou uma palavra, então o Espírito já foi lançado sobre aqueles ossos. Por isso que a gente estava cantando: o vale de ossos secos, eu profetizo sobre ti, porque quando eu profetizo, a palavra lançada já libera o Espírito. Só que nós precisamos entender que essa palavra lançada libera um Espírito, e até esses ossos se juntarem, levantarem, Monique, tem um tempo, sim ou não? Eles vão se juntando, vai crescendo a cartilagem, vai crescendo tudo. A Bíblia diz que quando ele profetiza pela segunda vez, ou seja, ele continua, ele persevera. Recado de Deus para você hoje: continue, persevere em nome de Jesus, amém? Continue avançando. Ele profetiza uma segunda vez, depois do sopro entrar, ele profetiza. A Bíblia diz que se levanta naquele lugar. Eu fico tentando imaginar a cena. No vale de ossos secos, Ezequiel começa a ver um exército se levantando.
ele começa a ver vários soldados se levantando. Aí Deus diz para ele: Ezequiel, isso aí é o povo de Israel que já está sem esperança. Oh meu Deus, Deus me fala sobre perca de esperança. A gente perde a esperança em algumas coisas, e Deus diz: meus filhos podem ter perdido a esperança, mas eu sou o Deus que ressuscito até quem perdeu a esperança. Eu faço de um vale de ossos secos um exército se levantar. Essa noite Deus está fazendo um exército se levantar na Simples Church em Alphaville. Neste domingo Deus levanta um exército. Aí eu li dos discípulos e falei depois do vale. Você vai entender, porque a primeira coisa que aparece quando Deus libera uma palavra sobre nós é a tempestade. Você sabia disso? Deus fala assim para os discípulos: entrem no barco, eu encontro vocês do outro lado. Deus falou assim para você: Antônio, entra no barco, eu te encontro do outro lado. Cadu, entra no barco, eu te encontro do outro lado. Dani, entra no barco, eu te encontro do outro lado. Sabe o que Jesus falou para você, Moni? Eu confio em ti. Pode entrar e pode ir, que eu te encontro do outro lado. Fala para quem está perto de você: Jesus vai te encontrar do outro lado. Fala: fica tranquilo. Fala: parece que você está sozinho, mas é porque Deus confia em ti. Jesus fala assim, ó: entra e vai. A Bíblia diz que Jesus vai para uma montanha para orar. Aquela montanha dava vista para aquela travessia. Olha o mistério. Parece que eles estão sozinhos atravessando, mas Jesus está olhando para eles o tempo todo. Eles não estão vendo Jesus dentro do barco, mas Jesus está vendo eles lá de cima atravessar. E o que importa não é eu estar enxergando Jesus porque eu não tenho poder. O que importa é Jesus estar me enxergando, porque Ele tem poder. Então o que importa não é eu ter o controle, o que importa é Jesus não perder o controle. E Ele nunca perde o controle. Ele permaneceu olhando para eles. Eles atravessaram. Começa uma tempestade. Começa uma tempestade no meio daquela travessia. Eles começam a ficar desesperados. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus vem ao encontro deles. Eles estavam desesperados, aflitos. É no momento de maior aflição que Jesus nos encontra no meio da tempestade. Você sabia disso? Ele não deixa a gente morrer. Às vezes a gente pensa que Jesus, essa tempestade já chegou ao final. Jesus fala: não sabe de nada, eu estou chegando aí. Aí Jesus vai chegando e encontra com eles. Quando chega, eles ficam desesperados, assustados. Era para ficar felizes, sim ou não? Mas eles não sabiam o que era. Eles não viam direito. Eles não estavam enxergando, porque a tempestade, ela atrapalha a nossa visão. Ela faz com que a gente comece a enxergar as coisas diferente de como elas realmente são. Não confie na sua visão, confie na palavra. Tem muita gente confiando na visão. Pastor, mas eu estou vendo. Meu casamento está assim, mas eu estou vendo, meu trabalho está assim, mas eu estou vendo, meu ministério está assim. Mas você não foi chamado para ver, você foi chamado para crer, você foi chamado para viver o sobrenatural de Deus nesse tempo. Então os meus olhos não precisam ver, eu já vou acreditar naquilo que Deus vai fazer antes de acontecer. Meu Deus, não, irmão, eu não sei como. Eu admiro esses pastores que conseguem falar baixinho a pregação toda, que eu fico doido. Eu fico, essa palavra é muito maravilhosa. Irmão, é muito poderoso entender que Jesus nos encontra no meio da tempestade. Mesmo quando a gente não reconhece, Ele nos reconhece. E Ele acalma o mar. Preste atenção, naquele momento Pedro vai para um novo nível de confiança. O que Pedro fala: é tu mesmo? Então me faz andar sobre as águas. Pedro é tipo Ezequiel. Jesus manda fazer, ele faz. Ele tem uns problemas dele, ele é meio doidinho. Você conhece algum crente que é meio doidinho? Olha para quem está do lado, eu acho que não. Ele não é não, né? Tem crente que é meio assim, né? Não, simples não tem, é verdade. Tem simples que é meio assim, maluquinho e tal. Pedro era mais ou menos assim, raivoso. E aí ele fala: se é tu mesmo, eu vou andar sobre as águas. Aí Jesus fala: vem. Só que quando Jesus ele vai estar perto de você e você vai viver níveis novos, aquilo dá medo. Pedro sai do barco no meio da tempestade ali, eu imagino desequilibrando. Imagina aquela cena, aquela tempestade, ventania, porque estava tempestade, irmão. Não era um clima calminho. Tem gente que faz a cena, Pedro andando, aquela água. Não, estava tempestade batendo. Devia ser um desespero, aquela água agitada.
Aí tem gente que fala, Pedro não teve fé. E tu tem, né? Muito mais que Pedro. Estaria no meio da tempestade, no meio do mar, atravessando tranquilo, sem preocupação. Aí ele desce e começa a andar. Jesus está lá. Enquanto ele tem fé, ele anda. Quando a fé dele diminui, ele começa a afundar. Não sei se você está entendendo, mas Deus está deixando muito claro para você hoje. Olhou para mim, caminhou. Desfocou de mim, afundou. Olhou para mim, chega do outro lado. Desfocou de mim, a morte é certa. Olhou para mim, tem vitória. Desfocou de mim, dá errado. Está repreendido, não é verdade, Rafa? Tudo é como nos posicionamos. O inimigo vai jogar previsão o tempo inteiro. Aí sabe o que o inimigo faz? Como ele sabe que não pode destruir a tua vida, ele fica jogando previsão. Sabe por que eu não gosto desse negócio de tarô, não sei o que, nem nada disso? Que não existe. Eu não quero saber, o meu Deus já está no meu amanhã. Ah, se eu vou ter isso, se eu vou ter aquilo, se eu vou ter aquilo. O que me importa é que eu tenho Deus. E se Ele está no meu amanhã, o meu amanhã vai ser lindo. O meu amanhã vai ser poderoso. O meu amanhã vai ser sobrenatural. Porque Deus já chegou lá. Deus já está no meu amanhã. Deus já está cuidando do meu amanhã. Eu lá quero saber. Eu lá quero saber se eu vou estar morando não sei onde, não sei o que. Eu lá quero saber. Eu quero saber que Deus vai estar. Porque se Deus está, é naquele lugar que eu quero estar. Porque se Deus está, eu tenho certeza que nesse lugar tem paz, tem descanso, tem vida e tem alegria. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu ontem. Eu trouxe hoje minha luva de boxe. Eu queria me amostrar em primeiro lugar. Que eu voltei a treinar boxe. Se me der um murro, eu não aguento um por enquanto. Mas já estou querendo me amostrar. Aí ontem eu voltei pro boxe já tem alguns dias, na verdade. Estou treinando e tal. Com o Will. Eu não sei se ele veio hoje, que não dá pra enxergar direito. O Will veio aí? Não. Mas ele veio de manhã, foi bênção, viu? Rapaz, se ele viesse de novo à noite, ia estar crente, né, irmã Michele? Aí o meu personal me treinando lá, esse de boxe, tal. Ah, pastor, vamos lá. E aí ele começou a me dar mais desafios. E eu comecei a falar, amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Eu mal comecei, eu desisto se tu ficar desse jeito. Que ele começava a lançar uns negócios assim, pesados, uns treinos pesados. Ele me lançou ontem um negócio de suicídio lá, que você corre. Eu falei assim, amigo, eu não sou suicida, eu sou crente, amigo. Não tem história, não. Ele, pastor, que é isso, pastor? Preguiça não é de Deus, não. Eu falei, me pegou. Rapaz, o povo sabe que a gente é pastor, fica no pé da gente, não é verdade? Ele é pastor, preguiça não é de Deus, não. Eu falei, muito bem, então agora eu vou fazer isso aqui, aleluia. Aí eu tô aqui com minha luvinha de boxe. Vem cá, Cadu, por favor. Vem cá, irmão Márcio, por favor. Vem cá, deixa eu testar. Eita Deus. Oh! Eu quero ouvir barulhinho de... Isso. Vamos lá, entramos no fight. Aqui, ó. Peraí, não, as duas ficam com um. Põe na mão aí as duas. Que tu vai ser o lutador, um, ele vai ser o outro. Não, põe um aqui. Põe nessa mão aqui, que dá pra todo mundo ver. Põe nessa aí, tanto faz. Pode ser. Vocês têm... Aí você... Não, não é assim não. Tu vai ficar assim, ó. Assim, ó. Isso, vai lá. Vai lá. Vai lá, vai lá. Não. Gente, peraí. Ah, não, peraí. É assim. Você fica assim, ó. Assim, ó, assim, ó. Treininho, treininho, treininho. Treininho, treininho, treininho. Isso aí, vai lá. Não, quero ver mais agitação, assim, ó. Aí vocês vão se cumprimentar. Cara de raiva, cara de luta. E depois cara de luta. Estão indo bem ou não? Aí eles ficam assim, muito bem. Aí eu tava lá com o meu professor ontem, e ele, pastor, vamos lá, e eu lá, Aí eu peguei e disse assim, olha, eu já aprendi essa parte. Ele disse, então vamos pro próximo nível. Eu já tinha aprendido alguns golpes, enfim, alguns golpes. Perdão. Enfim, amanhã eu vou aprender de novo. Eu tenho outra aula e vocês que não tem nenhuma. Amanhã eu vou aprender de novo. Aí, direto. Cruzado, pá. Aí eu tinha aprendido uns golpes, me achando. Aí agora nós vamos para um novo. E agora eu tinha que dar golpe. Vem cá que eu vou te ensinar. Aqui, tu é o professor, certo? Levanta-se a mão. Ele levantou pedindo misericórdia. Fecha assim a mãozinha. Ele treina muito, dá pra ver pelos braços, mas boxe não é dele, não é o esporte dele. Aí tá aqui, certo? Aí eu comecei, vai dando assim um
jab direto nele, assim, bem fraquinho, certo? Aí o professor começou a dizer, agora eu quero lhe desafiar. Eu falei, quem disse que eu quero? Mas ele disse, tem que desafiar. Eu falei, tá bom. Aí ele disse, agora você vai dar soco indo para trás. Você pode ir para trás aí? De qualquer jeito, Cadu. Aí ele foi me avançando, certo? Aí ele disse, você vai dar soco indo para trás. Muito bem. Aí ele mandou eu fazer isso. Irmão, eu sou tão desequilibrado que eu ia para trás, um pé ia pela cabeça, o outro ia por aqui. Ele teve que passar meia hora me treinando para eu conseguir ir para trás dando golpe. E eu falei assim, como a gente aprende uma coisa? A gente não sabe que tem sempre um nível novo. E como nesse nível novo a gente é igual o bebê, parece que está aprendendo a andar. Você está entendendo que Deus está falando que o que você aprendeu ontem não serve para o que Ele quer te ensinar hoje? Que o que Ele vai te ensinar agora vai te dar uma dorzinha de cabeça, mas você precisa aprender para ser um lutador melhor. A luta, ela não é opcional, todos nós precisamos lutar. Todos nós estamos aqui em uma luta. Agora, o quanto você vai se dedicar a aprender para ser um lutador melhor, aí é contigo, porque Deus está querendo te ensinar. Aí eu vim, Cadu, agora tu vai se curvar assim, ó. Isso, direitinho, bem curvado mesmo. Não, um pouquinho menos. Ele vai no 8, pá. 8,80, pá. Eu me jogo no chão, eu fico mais um pouquinho assim, vem. Aí tu vai ficar. Aí, mais um pouco. O Márcio tem que ficar em cima. Aí... E aí eu começava a dar o soco, vai dando assim, vai vindo o professor pra cima dele. Só que eu tava curvado. Vai aí, ó, eu toco. Vai lá. Tava aí. Tava lá. Aí eu vinha. Muito bem. As palmas. Muito bem. Vai lá, tava aqui. Muito bem. Aí, beleza, tamo aqui, né? Tamo aqui, beleza. Aí... Peraí, curvado, macho. Tu tá novo. Aí ele tá aqui. Aí quem tá assistindo em casa, me perdoa, tá? Aí ele tava aqui. É didático. Aí eu tava aqui curvado. E eu já tava sabendo dar os golpes. Ele tinha me ensinado a já dar os golpes indo pra trás. Então eu já sabia, já ia forte. Já ia forte, mas é humilde ele. Aí eu tava vindo. Aí ele disse assim, pastor, tem um problema aí. E eu, o que foi, rapaz? Aí ele, tem que ter postura. Você já aprendeu os golpes, você está batendo, mas não tem postura. Se levanta. Aí como ele me mandou assim no grave, eu falei, tu vai na igreja amanhã que eu vou profetizar na tua cara e vou gritar contigo também. Aí ele, toma postura. Aí eu me levantei, toma postura, Cadu. Aí ele falou assim, ó, não adianta você aprender todos os golpes. Se você ficar curvado, o adversário te pega por cima, acaba contigo por baixo, você fica vulnerável. E ele falou assim, não importa quanto de golpe você entenda, se você começa a luta curvado, você já perdeu, porque o adversário olha para você e ele entende que você já está acuado. Tá claro o que Deus está falando contigo? Deus está dizendo assim, está acuado por quê? Está curvado por quê? Já te ensinei os golpes que você tinha que dar, já te ensinei o que você tinha que fazer. Por que você já está começando a luta assim? Tome postura em nome de Jesus. Pode aplaudir ao nome do Senhor agora. Me dá aqui, muito obrigado, lutador. Glória a Deus. Muito obrigado aos dois artistas. Eles merecem um aplauso, sim ou não? Obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. A sua postura é determinante para a sua vitória. Determinante. Ezequiel poderia ter dito, Deus, eu estou com medo, eu não vou profetizar sobre esse vale. Ó vale de ossos secos, profetizo sobre ti. Declara como Ezequiel. Ó vale de ossos secos, profetizo. Mas declara com a força do teu coração. Ó vale de ossos secos, profetizo sobre ti. Ó vale de ossos secos. Ó vale de ossos secos, profetizo sobre ti. Não é assim. Eu te dou uma ordem agora em nome de Jesus. Eu vou vencer aquilo que Deus disse que eu ia vencer. Eu já vou começar a luta de pé, porque eu sei quem me chamou. O Senhor dos exércitos que jamais perde batalha.
general poderoso na batalha. A Bíblia diz que o nosso Deus nunca perde uma. Tem um versículo que eu amo que diz: fui novo, já sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele diz nunca, é porque é nunca. Deus nunca vai deixar os seus abandonados. Você está sentindo que a previsão do tempo está mudando aí? Amanhã dizia que ia chover na tua casa. Não, amanhã vai fazer sol na tua casa. Amanhã dizia que não ia ter. Não, amanhã Deus vai prover e vai ter mais do que você pensou, batendo na tua porta. O seu amanhã vai ser bom porque Deus já está lá. O seu amanhã vai ser bom porque Deus já está lá. Deus já está no seu amanhã. Olha só, vou finalizar. Muito bem, vocês não aprenderam. Vou finalizar. Glória a Deus. Sei que vocês sempre quiseram fazer isso. Aleluia. Eu vou ler para você, para finalizar, um capítulo que você deve guardar no seu coração, que está lá em Salmos 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente nas adversidades. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração dos mares, ainda que as águas rujam e se agitem e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo onde habita o Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Eu vou repetir porque você vai entender. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus está, você não entendeu? Deus está no meio dela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha o que o salmista fala: venham, vejam as obras do Senhor, os seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Parem de lutar por conta própria. Parem de lutar com as próprias forças e saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações. Eu serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, irmã Monique, é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu gostaria que você ficasse de pé, porque nós vamos repetir em alta voz esse último versículo, para que neste momento os vales de ossos secos entendam o nosso decreto. 1, 2. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Você pode pegar na mão dessa pessoa e falar com ela assim, com posição de vencedor: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ó vale de ossos secos, profetizo sobre ti. Profetiza. Ó